E aí, para finalizar, eu gostaria de fazer uma pergunta, que até a gente já falou um pouquinho sobre o assunto, tentar só dar uma aprofundada, sobre essa questão que a gente observa, muitas vezes, o nutricionista falando uma coisa, o outro vem e fala exatamente o oposto. Quem está dentro da universidade sabe como a ciência funciona. Muitas vezes, né, quem está assistindo a gente tem curiosidade de saber. Eu não estou falando necessariamente de pessoas que não têm conhecimento, que querem responder, mas de pessoas que estudam, né, de cientistas dentro da área. Você observa isso dentro da universidade? Eu acho que para a Fernanda deve ser desafiador, porque na minha época as informações que eu tinha acesso eram as informações que os professores passavam. E ainda assim, às vezes era um pouco controverso de professor para professor. Hoje, com tanta informação externa e tantos assuntos polêmicos, deve gerar até um pouco de confusão aí para vocês, né? É isso, assim, a gente observa... Imagino que cada professor da sua área deve... É exatamente isso, assim, a gente tem disciplinas diferentes, com professores diferentes, diferente do cenário, assim, que a gente muitas vezes tem na escola, né, de que o mesmo professor, ele vai dar a mesma aula ali para diversas faixas etárias diferentes. Na faculdade não é assim. Um professor especialista em uma área dá aula sobre aquilo que ele estuda e aquilo que ele trabalha. Então, é isso que a gente tem. E às vezes acontece, isso já aconteceu e acredito que vai continuar acontecendo até o final da graduação, uma mesma informação ser dada, só que com pontos de vista diferentes. Então, aquilo que um professor falou que seria benéfico, inserido no contexto de aula que ele estava dando, é maléfico no mesmo contexto para outro professor. E assim, não é uma coisa muito discutida quando a gente entra, a gente toma um susto assim logo de começo e fala, ué, mas aquilo não era bom, agora é ruim. E já aconteceu isso, assim, em alguns trabalhos, a gente tá fazendo uma crítica sobre tal assunto. Na verdade, cada professor dentro do seu contexto ali. Isso, dentro do seu contexto. A gente tem muito isso ainda dentro da faculdade, pelo menos eu consigo observar. Cada um trabalha muito dentro da sua área, dentro da sua linha de pesquisa especificamente. Ainda tem isso, né? Tem as linhas de pesquisa dentro das áreas. E aí, por exemplo, uma dieta low carb, que um professor diz não ser, por exemplo, tão benéfica para um paciente renal, outro professor pode dizer que essa mesma dieta low carb vai ser benéfica sim para outro perfil de paciente que não um paciente com doença renal. E a gente dentro da faculdade tem que saber, né, escutar essas posições e entender porque cada um está dando pontos de vista divergentes. Claro, esse acesso às bases de dados científicas ajuda bastante, mas a gente também aprende a desenvolver esse pensamento crítico, né? Que é o que não tem, né, nas redes sociais, né? Então Exatamente. A gente, na verdade, não tem a contextualização, né? Sim, e esse acesso à base científica, na verdade, a gente também não encontra uma resposta exata. A gente vai encontrar estudos aí mostrando benefícios de uma rotina, uma alimentação low carb, a gente encontra, e a gente encontra também estudos mostrando que pode trazer prejuízos à saúde. Então, sempre dependendo do contexto, do paciente. Do senso. Na verdade, os dois podem estar certos, né? Exatamente. Isso. Então, a gente tem que ter esse olhar. É muito importante a gente estar treinando esse olhar o tempo todo.